Afinal, estamos evoluindo ou regredindo? Qual caminho a gente tem tomado recentemente na história humana? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Normalmente a gente tem a visão de que o ser humano anda em constante evolução durante a história. Mas os últimos acontecimentos aí recentes da história da humanidade, né, nas últimas décadas, eu diria, sobretudo na última década, lançam essa questão. Será que a gente realmente está evoluindo? Será que a gente está encontrando aí um progresso na nossa civilização? Pois bem, esse é o tema de hoje, então a gente vai fazer aqui um vídeo bem completo, explicando se realmente, dando a resposta a essa questão, a gente está ou não evoluindo. Prometo que vou dar a resposta a essa questão, mas antes de dar a resposta, é óbvio, vou fazer aquilo que eu sempre faço, que é te fazer um convite. Se você tem algum tema, alguma sugestão de vídeo e quer ver aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários ou ir lá no meu Instagram. A gente pode ter uma conversa mais direta, eu sempre deixo caixinhas de comentários, você pode dar a sua sugestão e ver aqui os bastidores do canal. Mas a gente volta pro tema. Será que a gente realmente está evoluindo? Muita gente tem essa dúvida, né? Muitos alunos me perguntam frequentemente: poxa, professor, será que a gente está em evolução? Será que a gente está em constante evolução? Será que a humanidade não está andando para trás? O que será que a gente tem visto ultimamente? Vamos lá! Então vamos tentar começar a responder aqui. É interessante notar que o conceito de evolução já tem que ser explicado. Evolução, normalmente, ele é um conceito que já vem da biologia. Claro, tenho certeza que você já ouviu falar do grande Charles Darwin, mas não é dele exatamente que vem. Você tem toda uma discussão na época do Darwin, com o Huxley, por exemplo, vários outros biólogos da época, tentando explicar a evolução das espécies. E é interessante notar que, para a biologia, a evolução ela tem um conceito diferente do que o senso comum prega. Normalmente as pessoas acham que evolução é sempre para melhor, para algo melhor. Acham que evolução é algo qualitativo, mas não é bem isso para a biologia. Para a biologia, evolução significa mudança. Você se adapta muitas vezes a algo. Então, não é necessariamente algo... Não é. Para a biologia, não é algo qualitativo. E assim ficou melhor. Isso aqui o ser humano está mais inteligente. Não é nada disso. Ele vai se adaptando, não só o ser humano, como as espécies vão se adaptando às circunstâncias oferecidas pelo meio. Isso é evolução para a biologia. Então a gente já começa aqui desfazendo um equívoco, que melhor do que falar se a gente está evoluindo, olha, já respondo, se evoluindo a gente está. Não só como espécie, todas as espécies, né? Todas as espécies do reino animal estão em constante evolução, porque elas precisam se adaptar. Não acha aí que então quer dizer, Felício, que para a biologia os mais inteligentes vão sobreviver? Não, nem sempre. Às vezes as pessoas menores podem sobreviver, porque vamos aqui imaginar, numa escassez de alimento, só um exemplo bem banal assim, numa escassez de alimento, pessoas mais baixas, que precisam obviamente de menos nutrientes para sobreviver, tendem a viver mais, a encontrar melhor sobrevivência do que aqueles que são mais altos, mais fortes, por exemplo, né? E não necessariamente uma pessoa inteligente. Veja que o que faz uma espécie sobreviver e evoluir não é necessariamente nada ligado à força ou à inteligência, sim, às vezes algo completamente aleatório, como o tamanho, a estatura. Então, evoluindo a gente está. Se é para melhor, aí já é outra coisa. Então a gente vai pegar aqui um outro conceito, que é o conceito de progresso. Esse sim, progresso, quando a gente pensa em progresso, em progredir, a gente pensa aqui em algo melhor. Será que a gente está progredindo? Será que o ser humano hoje é melhor do que o ser humano que viveu há 100 anos atrás? É isso que a gente vai nos ater. Então não é o conceito de evolução, é de progresso. E aqui a gente precisa retomar um conceito, que é esse conceito de progresso, bastante presente no senso comum. Você pode virar aí para o seu pai, para o seu tio, para sua mãe, perguntar, e eles vão ter essa imagem: antigamente a sociedade era bem complicada, hoje está tudo mais fácil. Sim, alguns vão falar que antigamente era melhor, mas esses são saudosistas. Mas a maior parte das pessoas acham que realmente nós estamos evoluindo, a ciência está evoluindo, melhorando, nós temos mais armas de farmácia, no sentido de mais remédios, curas para doenças. Enfim, essa ideia de progresso, muito vinculada à ciência, vem desse cara aqui, ó, Auguste Comte. Auguste Comte, pai do positivismo, vou até deixar um vídeo aqui, você pode ir lá ver. Auguste Comte, ele tem essa ideia de que a humanidade em geral está em constante evolução, né, de estados que vão evoluindo. Isso está muito no senso comum. A gente traz amarrado
essa visão progressista da história. E não é só pelo Augusto Comte. Se a gente pega também a nossa tradição religiosa, parece que a história ela vai progredindo até um final. Então começa lá em Gênesis, né, com Adão e Eva, e vai terminar no Apocalipse. Parece que é uma história que anda para frente, né, e vai até culminar em um final. Para Augusto Comte é a mesma coisa, parece que tem um começo ali e vai tudo evoluindo até culminar no final, que para Augusto Comte não é o Apocalipse, é algo bom, que é o estado científico e tal. Então nós temos que essa ideia de progresso, ela está muito presente na nossa sociedade, está inclusive na nossa bandeira, ordem e progresso. Você mantém a ordem para progredir. Né? Como se o progresso fosse algo que a gente sempre quisesse e sempre estivesse nessa constância. É uma visão bastante moderna. Então é bastante moderno a gente achar que está evoluindo no sentido de progredindo. Só que aqui é importante a gente ter exemplos históricos. Será que isso é sempre assim? Será que a história da humanidade sempre anda para frente? Olha, é complicado falar isso. Se a gente pega, por exemplo, a história da Grécia Antiga, a gente pode, normalmente os historiadores não veem problema em afirmar isso, nós temos um momento de grande ápice cultural na Grécia, com o surgimento da democracia, com a valorização das artes, da alta cultura, e depois aquilo cai no limbo, né, com as invasões bárbaras e tudo mais, com o Império Romano, há um momento de queda dessa alta cultura, da filosofia, da ciência, da busca pela racionalidade, há esse momento de queda. Então é muito interessante achar, assim, desfazer esse mito de que a história só anda para frente, no sentido de evolução, de evolução no sentido de progredir. Tem muitas pessoas que gostam muito de dar o exemplo, por exemplo, do Iraque. Se você pega o Iraque na década de 70, 60, era uma sociedade bastante liberal, no sentido dos costumes, e com a evolução da religião, com o aumento da religião, da presença da religião, esses direitos de liberdade eles vão ali retrocedendo. Então, há uma visão de que, não, olha, uma vez garantido o direito, a sociedade vai evoluindo. Não só no que diz respeito a direitos, podem ser, digamos, revistos e retirados, como a própria ideia de uma cultura que vai se aperfeiçoando, ela pode ser exterminada. Uma cultura, às vezes uma cultura de direitos humanos, uma cultura de arte, uma cultura de filosofia, pode ser completamente exterminada. Completamente exterminada. Então não acredite nisso de que há sempre um progresso, que a gente só anda para frente. Não, a gente pode andar muito para trás e a história dá vários exemplos desse andar para trás. De culturas que eram nobres, de culturas que valorizavam, por exemplo, a racionalidade, a arte, a filosofia, e que andaram muito para trás com o domínio de um ou outro certo povo. Então é importante a gente ter isso de olhos abertos. Aí eu vou trazer um outro filósofo clássico, que é esse aqui, que é o Hegel. Hegel tem um conceito interessante que é de historicidade, razão e historicidade. Para Hegel há uma grande razão na história humana, eu não vou aqui explicar muito a filosofia do Hegel, mas a história tem todo um movimento dialético. Por exemplo, você tem uma tese, uma antítese, e daí sai uma síntese, né? Professor, não estou entendendo, explica melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo bastante banal, só para aqui simplificar. Você tem um momento do Lula no Brasil, você tem um momento do Bolsonaro no Brasil, e da culminância dessa tese, dessa antítese, vai sair uma síntese que, digamos, seria um próximo movimento político. Ou seja, essa estrutura dialética da realidade que vai fazendo a história andar, sobretudo com uma racionalidade por trás. Mas veja, mesmo para Hegel, a história também dá um passo atrás às vezes. Para Hegel, a história sempre anda para frente, a gente sempre está ali em constante progresso racional. Só que às vezes, ao longo da história, a história dá uns passos para trás para dar 3 para frente. Então, isso tudo, seja para o Hegel, seja na análise filosófica do Comte, seja numa análise histórica da humanidade em geral, minha dica aqui, minha resposta à pergunta, nós estamos progredindo ou regredindo? A história humana, ela tem momentos, sim, de progresso. Vamos tirar aqui a evolução, porque é da biologia, eu já falei. Ela tem sim momentos de progresso, eu não tenho problema nenhum em afirmar isso. Acho que nos últimos 100 anos a gente viu bons momentos de progresso, no sentido dos direitos individuais, por exemplo. Mas em alguns momentos da história, desde a Grécia Antiga até hoje, a gente também vê pontos de regresso. Isso é importante por quê? Porque nos deixa alerta. A gente sempre tem que ficar alerta. Não existe direito garantido, não existe estado de bem social garantido, as coisas em qualquer momento elas podem retroceder. O que faz com que a gente sempre fique alerta para que nós sejamos agentes de uma cultura da liberdade, de uma cultura que defenda os direitos do ser humano, os direitos de dignidade, os direitos humanos em geral,
que defenda a filosofia, que pode ser exterminada, o pensamento crítico, a liberdade de expressão, vários direitos. Então a gente sempre tem que ficar de olho nisso, porque isso não são direitos garantidos. A sociedade não caminha para frente de forma automática, ok? Isso tem o Kant, Immanuel Kant, outro filósofo, digamos, contemporâneo do Hegel, já falava isso. Então a gente precisa sempre desse esclarecimento para que, ainda que em alguns momentos a gente dê passos para trás, a humanidade, nós como cultura, sempre caminhamos para frente no sentido de nos tornarmos melhores. E aí eu vou aqui terminar falando uma máxima kantiana, que é o sapere aude, né? Ouse saber. Nós como sociedade, nós temos que sempre buscar conhecimento e nunca achar que a coisa vai no automático. A gente não vai no automático, é preciso de esforço intelectual, não individual, como sociedade. Então nós como sociedade temos sempre que valorizar a educação, o conhecimento, sobretudo o conhecimento racional, para que a gente caminhe de forma evolutiva. É um pouco kantiano o que eu estou falando? É e não é. Não é porque não é científico. Não estou aqui fazendo uma ode à ciência, simplesmente. Estou fazendo uma ode aqui, uma exaltação do pensamento crítico, da filosofia, da busca pelo conhecimento. É isso que eu quero, é isso que acredito que seja bom para a nossa cultura e não vejo problemas em afirmar isso de forma alguma. Enfim, é isso. Estamos progredindo? Às vezes sim, mas sempre há o risco de retroceder. Fiquemos alertas. Esse é meu recado para você. Esse é o vídeo de hoje. E se você gosta de filosofia, cultura e arte em geral e gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois todas as semanas a gente tem aqui vários vídeos novos para você. Enfim, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.